Vamos lá, então, que eu fiz um monte de pergunta, elaborei um monte de pergunta para a Sofia, quero ver se a gente consegue responder todas. Então, Tentemos, vamos para tocar o barco. Hã? tentemos. Ou então a gente responde a pergunta com pergunta, vai virando uma. Aham, uma troca de perguntas. Mas é isso, gente. Estamos de volta, então, como eu vinha falando, né, depois dessas pelo menos 2 semanas de pausa em função do Congresso. A nossa última conversa esteve no Congresso também, a gente conseguiu compartilhar material por lá e foi bastante visualizado, eu fiquei bem feliz com isso. Natasha, querida, está aqui nos assistindo. Então, a gente retoma hoje trazendo Sofia Colette como convidada. Essa paulista fugida para Salvador, eu adorei quando eu li isso. Ah, Fugida para cá há 5 anos, chegou junto comigo. Cheguei em 2015 também. sabia não. Foi, Não vamos 2015. embora, né? Não dá Não vontade de ir embora, vamos. não. Só vou sair daqui cuspida, como disse um amigo meu uma vez. De boa vontade, não saio, não. Mas então você está aqui desde 2015, no ano passado se formou em direção, lá pela Foi, Escola de Teatro, não é isso? exatamente. Primeiro semestre do ano passado, tava eu lá formando. Parece que faz Já se tempo. vai um ano. E aí, então, essa conversa vai girar basicamente hoje em torno de 3 espetáculos que Sofia produziu durante a sua trajetória na Escola de Teatro e que lhe renderam algumas indicações ao Prêmio Braskem, né? Então, demonstrando já desde muito cedo o reconhecimento da crítica quanto à qualidade do trabalho dela. Entre essas indicações está inclusive a de revelação pela direção de uma dessas peças. E aí a gente anunciou o tema desse encontro com o título da literatura ao palco, porque a ideia, Sofia, é que você comente mais especificamente os processos de adaptação de algumas obras literárias não dramatúrgicas que você realizou para a montagem de seus trabalhos mais recentes. Né? Então, e a partir disso a gente pensar questões como teatralidade, tradução, originalidade, autoria, enfim, e outras. Mas antes de entrar nessas questões, eu queria que você comentasse, ainda que brevemente, o seu primeiro trabalho, que foi Eu, Zuzu Ângel, Agora Milito, né? Diferente dos outros dois. Esse espetáculo teve a sua dramaturgia escrita, eu não vou dizer originalmente, porque as outras também são adaptações originais suas. Mas, assim, vamos dizer, a primeira dramaturgia escrita do zero, não sei o que isso quer dizer, né? Mas, na falta de expressão melhor, por você. E aí que falou sobre essa figura que foi Zuzu Anjo, que foi um estilista e depois militante brasileira, né, no período da ditadura de 64. Sobre isso, eu queria saber, então, que materiais de arquivo você acessou, leituras, filmes ou outro tipo de material que colaborou para a sua escrita, como é que esse material influenciou na escrita, que tipo de recorte você fez de seleção, né, em cima da biografia de Zuzu, e a que formato de dramaturgia você chegou ao final desse processo. Então, eu tenho muito carinho por essa peça, muito, muito carinho mesmo. Foi a primeira peça que eu escrevi, foi a primeira vez que eu escrevi uma coisa com começo, meio e fim. E Zuzu surgiu no contexto de um laboratório de direção teatral. Eu estava no quinto semestre da faculdade e o laboratório foi de cena aberta. Então, a Uhum. proposta da disciplina era que a gente montasse, não um espetáculo inteiro, porque não tínhamos tempo para isso, mas uma peça curta ou algumas esquetes, seguindo os princípios do teatro épico. A nossa turma, na época, decidiu que queria trabalhar com dramaturgia autoral. Foi uma provocação da turma coletiva. Os professores acataram. A gente se dividiu em alguns grupos e escolhemos temas. No meu grupo ficou eu, Thiago Romero e Letícia Bianchi, e a gente decidiu que queria falar de ditadura militar. E aí foi o Thiago que virou para mim e falou: amiga, eu não sabia o que ia fazer. Ele falou: amiga, pesquisa a história de Zuzu, que eu acho que você vai gostar dela. E eu não conhecia Zuzu Angel, nunca tinha escutado esse nome. Isso já me chamou a atenção. E eu fui pesquisar e de cara encontrei os dois materiais nos quais eu apoiei minha escrita, que foi o filme do Sérgio Rezende, de 2006, chamado Zuzu Angel, é um filme com a Patrícia Pilar, e o livro Eu, Zuzu Angel, Procuro Meu Filho, a verdadeira história de um assassino brasileiro, de um assassinato político, da Virginia Vale. Esse livro, principalmente. O filme foi mais uma referência, assim, eu conheci a história, vi um passadão, eu gosto de ter referência
do cinema, eu trago ela comigo. Mas o livro da Virginia Vale, ele tem trechos de depoimentos da própria Zuzu. Ele é um conjunto de relatos, ele tem relatos da tortura que o Stuart sofreu. Então ele é bem rico, assim. Foi um material que eu usei mesmo para escrever. E foi a partir disso. Eu cheguei num texto que eu costurei com Brecht, estava sendo provocada a trabalhar o teatro épico, também não conhecia muito na época, fui estudar e selecionei alguns poemas do Brecht. Ele é bem posicionado, ele tem alguns poemas bem políticos, bem mordazes, e ele tem também uma peça que eu não conhecia, que é uma releitura da Antígona, do Sófocles. E aí eu peguei o prólogo dessa peça, que é duas irmãs no contexto da Segunda Guerra Mundial, que conversa muito com a história de Zuzu. Elas estão esperando o irmão dela chegar em casa e ele foi morto pelos militares. E eu peguei esse prólogo, peguei esses poemas, costurei, escrevi Zuzu. Virou um texto bem jornalístico, assim, com cenas curtas e a recepção foi muito legal, o resultado foi melhor do que eu esperava. Em relação ao recorte, o nome da peça é Eu, Zuzu Angel, Agora Milito, que é inspirado no livro, né, da Virginia Vale, mas diz sobre o recorte. É um recorte bem específico. Eu quis pegar a história da Zuzu para falar sobre a nossa passividade frente a essas crises políticas, assim. Com a Zuzu, ela é até uma homenagem, lógico, a ela, como uma figura importantíssima. Ela fez muito mais do que muitas pessoas durante o período da ditadura. Ela tinha uma visibilidade, né, como estilista, mas a Zuzu, ela perdeu o Stuart, ela precisou ter o filho assassinado pela ditadura militar para ela começar toda a peregrinação dela, toda a denúncia que ela fez. Então eu queria pegar esse ponto para discutir esses gatilhos, sabe? Como as coisas terríveis que acontecem, como os regimes políticos, tudo de terrível que acontece, que tem acontecido, inclusive, na nossa vida agora, a gente olha com um certo distanciamento. E quando se torna pessoal, então quando acontece com meu amigo, meu pai, minha mãe, meu filho, minha irmã, aí parece que vira uma chave. E às vezes isso não leva a nada, mas às vezes leva a muita coisa, como foi o caso da Zuzu. Ela foi morta pela denúncia que ela fez, né? Foram 5 anos aí que ela colocou a boca no trombone e foi assassinada também. Uhum. Sim. Bom, não vou ficar dando a réplica, porque senão a gente vai se alongar muito e aí não temos tempo. Mas, seguindo, num dos livros que eu tomei como referência para pensar essa conversa de hoje, que é esse aqui, que também dá título ao nosso encontro, o autor, que é José Sánchez Sinisterra, um dramaturgo e diretor espanhol, ele afirma que haveria em alguns textos não originalmente escritos para a cena uma espécie de teatralidade potencial, uma sensorialidade, uma quadridimensionalidade que convidaria, né, que despertaria esse desejo da pessoa que está lendo de levar à cena, de levar ao palco, enfim. E aí ele cita Franz Kafka como uma grande referência, ele fez algumas adaptações de Franz Kafka, cita também o romance Moby Dick, né, ele fala que comenta um pouco, né, do próprio texto, da própria estrutura, que começa com um narrador tradicionalmente, né, narrando aquela história, e em algum momento o ponto de vista desse narrador vai se perdendo e meio que o fluxo de consciência das outras personagens vão entrando naquela narrativa até o ponto em que a gente percebe algumas rubricas, pelo menos ele identifica dessa forma, ou mesmo forma dialogada, né, com o nome da personagem introduzindo o que seria o seu monólogo, assim. Então ele vê como essa estrutura narrativa vai se fragmentando e vai sendo permeada por outros elementos de outras formas literárias. E aí, a minha pergunta então para você é, depois de escrever essa primeira peça do zero, né? Por que você optou por, na sequência dos 2 espetáculos seguintes, fazer adaptações? Né? O segundo espetáculo foi a partir de um conto de Chekhov e o terceiro a partir de um romance de Richard Yates, não é isso? Uhum. Isso. E aí, se tem a ver com o fato de você dividir, pelo menos nos 3 casos, né, a dramaturgia também com a função de diretora desses espetáculos, e aí pensando nessa teatralidade potencial, o que é que nesses textos te convidou a levá-los à cena?
Não tem a ver com o fato de dividir a atenção. Na verdade, quando eu fiz enfermaria, depois da peça, né, quando a gente está na escola de teatro, quando ensina a peça, tem uma banca, como se fosse um TCC mesmo, e na minha banca de enfermaria, os professores me sinalizaram que eles sentiram falta da encenadora, que eles viam muito a dramaturga, que eles queriam mais da encenadora. E me sugeriram que eu escolhesse uma peça que já existisse para montar na minha formatura para eu poder focar mesmo na encenação. E eu não fiz isso, eu não consegui. Eu mantive na cabeça a coisa de separar a dramaturga da encenadora e de explorar mais a encenação, mas eu não resisti, eu escrevi de novo. E foi bem legal no feedback dessa outra banca que tinha até um professor que estava no anterior, João Sanches, eles falaram que deu certo. Eu concordo, assim, acho que enfermaria faltou um pouco, e em Revolução eu consegui colocar mais a senadora. Eu acho que não tem a ver com o fato de dividir a atenção. Mas é aquilo, tudo já foi feito. Alguns professores também já me falaram isso ao longo da graduação. Tudo já foi feito, eu acredito muito nisso. Eu acho que é muita pretensão, assim, eu pensar em escrever alguma coisa original, explorar um tema de uma maneira completamente diferente, criar uma coisa do zero. Acho que tudo já foi feito e a gente pode olhar para as coisas e oferecer o nosso olhar, né? Para mim, a adaptação é um pouco isso. São as obras que me atravessam. Eu leio alguma coisa, então assisto alguma coisa que me atravessa muito. E eu sinto muita vontade, não só de compartilhar aquilo, mas de compartilhar o meu olhar sobre aquilo. E aí vira essa terceira coisa, que já não é mais só o meu olhar e já não é mais só a peça, só a obra original, vira a peça, no caso. Eu acho que alguns textos, alguns livros, alguns filmes têm mesmo alguns espaços que você olha e você fala, isso é muito teatro. Mas eu acho que isso parte muito da gente que vê teatro em tudo, assim, numa medida, se você tiver sempre um olhar do onde está o teatro nessas coisas, acho que a gente sempre vai encontrar. E aí, a depender se esses espaços já estão lá ou se a gente cavuca para encontrar, vai ser mais ou menos fácil de trazer para o palco, né? Mas eu acho que dá para trazer teatralidade para quase tudo, quando já não houver na obra original. Não sei se eu pulei alguma Uhum. pergunta. Não sei, eu respondi tudo. Sim, sim, claro. Especificamente agora, então, sobre Enfermaria número 6, que foi o segundo espetáculo. Eu vou citar de novo Sinisterra, porque no final desse livro ele traz uma espécie de sistematização de alguns princípios, de alguns parâmetros, na verdade, que podem ser tomados como referência para nesses processos de adaptação, como os que você efetivou. Então, por exemplo, ele traz a possibilidade de se dramatizar a fábula contida na narrativa, trazendo para a forma de diálogos, né? Ou então manter o discurso daquela narrativa tal como está no original, ou misturar as duas coisas. Ele pensa também a possibilidade de limitar a ação dramática ao contexto ficcional que está apresentado na narrativa, ou trazer elementos de fora desse contexto, né, exteriores então a essa obra original. Pode ser também possível de se utilizar somente o texto literal do autor sem modificar ou sem alterar trechos, ou de repente só fazendo cortes ou reorganizando alguns trechos. E aí eu cito um projeto do diretor carioca Aderbal Freire Filho que chama Romance em Cena, não sei se você já ouviu falar, que é uma espécie de fórmula que ele criou assim de encenação, em que ele levou alguns romances, eu não tenho certeza se inteiros, se na íntegra, mas que ele levou a palavra literal, tal qual o romancista, né, escreveu para a cena. Né, os atores falavam tal qual estava o texto original. Então, era uma espécie de pretensa não adaptação, uma aparente não adaptação daquele material. Então, tem um grupo lá na UNB também, que tem um trabalho sobre Clarice Lispector, de levar a obra de Clarice à cena. A própria Unissagé, aqui em Salvador, né, fez a adaptação do texto de Fanon, que não é nem um romance, nem um texto literário, até onde eu sei, é um estudo, né, psicanalítico. Então, tem essas iniciativas e tem várias possibilidades de remodelar, de readaptar esse tipo de textualidade para a cena. E aí a pergunta que eu queria fazer em relação à enfermaria é saber que opções você fez para a realização dessa transposição genérica, quer dizer, de um gênero literário a outro,
ou uma transposição midiática, né, de uma mídia, no caso a letra impressa para a cena, e da narrativa de Chekhov, então, para a sua dramaturgia. E aí, que componentes da fábula ou do estilo narrativo de Chekhov você manteve na sua dramaturgia e de que forma? Então, Enfermaria número 6 é um conto de Chekhov, né? E é um conto grande, assim, são 60 páginas mais ou menos. Ele é super narrativo e foi uma adaptação bem difícil, assim, para mim, porque eu acho ele muito bom, todo, inteiro. Eu optei por criar um personagem de ator narrador, e aí eu mantive boa parte desse caráter narrativo que tem no próprio conto. Quis manter assim. E aí o trabalho foi mais de cortar o texto. Tive que cortar bastante. Eu queria uma peça que não fosse uma peça muito longa. Cortar o texto e depois costurar. O que aconteceu em Enfermeira número 6 foi que eu não mudei o estilo, eu acho. Tem esse caráter narrativo. Tem muitas falas enormes que são do próprio Chekhov, que eu realmente só transpus. O que eu fiz foi dar uma grande virada nos personagens, assim. Enfermaria é sobre um médico e um interno de uma ala psiquiátrica, né? Resumindo, é isso. Tem outros personagens, mas o principal conflito é entre esses dois. E o médico foi feito por Rui, que acho que está aí na live, inclusive, que é Andriei, e o interno da ala psiquiátrica é um homem chamado Ivan. E eu transformei numa personagem feminina, chamada Vânia, que foi interpretada por Isadora Werneck. Então, isso mudou muita coisa, assim. Não mudou em questão de fala, as falas são as mesmas, o conflito deles é o mesmo, mas mudou a problematização da questão toda. Já não era só uma relação entre um médico e um interno psiquiátrico, mas era a relação entre um homem e uma mulher também. E aí eu criei algumas tensões em cima disso, assim. Acho que só o fato de ser uma personagem feminina já cria várias tensões, mas em termos mais práticos, eu também fiz algumas escolhas que enfatizaram esse lugar. Então, essa foi a grande mudança. Mas acho que tem muito do estilo do Chekhov, Enfermaria número 6, muito mesmo, e o caráter narrativo tá lá também presente. Entendi. Essa personagem que você mudou, né, de masculina para feminina, quem fez foi Isadora, né, que é quem está no cartaz da nossa, no cardzinho da nossa divulgação, não é isso? Sim, Linda ela aquela foto mesma. dela, arrasando como Linda. sempre. A foto é de Dudu. Bueno, Acho que ele tá aí o também. espetáculo seguinte, ela está por aqui? Não vi entrar. Oi? Se Isadora estava por aqui, eu não a vi entrar. Ah, não sei. Mas bom, o terceiro espetáculo, então, que foi Revolução, adoro esse título, Revolução e Retorno de um Corpo Astral a um Ponto da Própria Órbita, foi É adaptado do uma, romance... é uma Diga das lá. definições da palavra revolução, esse subtítulo, no dicionário mesmo. Entendi. Ele foi uma adaptação de um romance chamado Revolutionary Road, do escritor norte-americano Richard Yates, cuja ação está ambientada num subúrbio norte-americano dos anos 50. Né? E aí a tensão que está lá no livro é provocada pelas contradições do tal do American Way of Life, né? E aí dessa família tida como ideal da época e o tipo de conflito que surge dessa aparência de ideal, né? Que nunca é o perfeito. Uhum. E aí, segundo uma crítica que eu li, em termos de estilo, esse autor ele não traz tantas inovações, assim, ele até se aproxima um pouco do estilo de Chekhov, de escrita de Chekhov. E aí, nesse sentido, eu queria saber se você usou o mesmo procedimento de adaptação de Enfermaria número 6, se devido ao seu volume foi mais fácil ou mais difícil, na verdade, adaptar o romance, né, por ser mais extenso que o conto, e se houve, me parece que houve, a opção por fazer uma recontextualização da fábula, das personagens e dos temas discutidos do livro de Yeats para a nossa contemporaneidade, a nossa territorialidade brasileira, baiana, latina, soteropolitana, enfim. E a que formato de dramaturgia você chegou? É engraçado porque eu não sabia dessa semelhança de estilo. Acho que me falta ler o Richard Yates, que o único romance que eu conheço dele é o Rua da Revolução mesmo. Uhum. Mas Revolução não foi mais difícil, foi menos difícil de adaptar do que o Chekhov.
porque a enfermaria número 6 foi também minha peça de formatura no curso técnico que eu fiz com 16 anos. E lá eu fui como atriz, a proposta de encenação foi outra, mas a história ficou em mim e me acompanhou durante todo esse tempo. E aí eu quis dar cabo disso. E Revolução foi parecido. Eu assisti o filme do Sam Mendes, que é chamado Foi Apenas um Sonho, acho que foi traduzido. E em inglês também tá Revolutionary Road. Lá quando eu tinha uns 15 anos eu assisti esse filme. E eu fiquei muito impressionada, também carreguei o filme comigo e também foi outra coisa que eu quis dar conta. Então eu não conhecia o livro sequer até então. E quando eu resolvi adaptar, eu fui ler o livro pela primeira vez, que aí eu achei que fazia muito mais sentido Uhum. adaptar o livro do que adaptar do filme. E foi mais fácil porque enfermaria, meu primeiro passo, como eu falei, foi cortar o texto. Revolução, meu primeiro passo foi começar a escrever. Porque eu mantive o tema, o conflito principal do casal, né? Mas Uhum. os personagens e o jeito que a história se desenrolava não precisava ser o mesmo. Em enfermaria, eu sinto que aquilo está contado da melhor maneira possível. E também o tema da psicologia me interessa demais, a questão da psiquiatria, da discussão filosófica que está lá. Eu sinto que aquilo não tem como ser contado de outra forma. E Revolução não. É um conflito que eu acho que é bem comum até, que poderia ser contado de diversas formas. Então mantive o tema, mantive a essência, mas aí eu escrevi mais pensando assim, partindo das minhas próprias ideias. É, teve uma recontextualização, mas não muito específica, Nai. Eu tirei dos anos 50, que é onde se passa a história, mas eu não trouxe para uma data específica, a gente não sabe exatamente que ano que é, tá mais perto de agora, mas também não é um 2020, é lá para uns 2000, e é Uhum. Brasil, porque tem uma questão deles quererem se mudar para fora do país, mas não é uma cidade específica também, e eu quis manter essas coisas meio flutuantes. O que eu acho que é importante do contexto é que é um casal com um estilo de vida assim bem confortável. Eu acho que isso é importante para o jeito que a trama se desenrola. Isso está frisado lá. Então eles têm uma casa que é deles, eles têm um carro. Isso também na obra original eles também têm um certo conforto, né? Eles vivem no subúrbio. E eu mantive isso, acho que é importante frisar isso, mas o restante ficou, ah, enfim, ficou sem estar especificado onde é, que ano que é. E o formato de dramaturgia, eu acho que enquanto o Zuzu chegou nesse lugar de um texto meio jornalístico, Revolução chegou num lugar de um texto bem cinematográfico. Cinema é uma Uhum. referência grande para mim, as pessoas me dão esse feedback sobre o meu trabalho, que tem muito de cinema, que tem um quê do cinema, que um dia eu vou para o cinema. São cenas que já não são tão curtas, são cenas mais longas, mas elas têm transições bem cinematográficas. O Vitor Hugo Sá, que fez a iluminação, ele pegou isso como referência também, ele deu um trato de luz que eu amei, achei maravilhoso, que traz um pouco disso. A visualidade do espetáculo traz um pouquinho disso também, então eu acho que Revolução chegou nesse lugar de dramaturgia meio flertando com o cinema. Hum. Olha Como aí. roteiro, né? Eu coloquei nos comentários aqui, quem tiver questões pode ir colocando. Eu já salvei a de Vitória Sampaio. Vitória? É isso, Vitória Sampaio. E aí no final eu lanço para a Sofia. Mas vamos lá. Eu ia falando que nas apresentações dos espetáculos você se refere às dramaturgias como sendo adaptações originais, né? Dos textos. E aí, de fato, Linda Hutton, que é uma teórica canadense, ela tem um livro chamado Uma Teoria da Adaptação. E aí, nesse livro, ela entende as adaptações como obras autônomas mesmo. E considera que, quando feitas para mídias como teatro, ou que ela chama de mídias performativas, são sempre fruto de processos colaborativos. Então, de modo que a pessoa que fez a luz, que pensou o figurino, a trilha sonora, todas essas pessoas, toda a equipe é autora da adaptação em questão. Uhum. E aí, mas o ponto que eu quero levantar aqui é como é que você entende essa relação de fidelidade de uma adaptação em relação ao original, que é uma questão muito colocada pelo cinema, né? Nas adaptações Uhum. cinematográficas é muito comum até colocar uma hierarquia, como se a literatura fosse melhor, ou não sei, algum nível de julgamento em relação a isso sempre volta.
E nesse sentido, com fiel, você considera que as suas adaptações foram em relação ao conto de Chekhov e ao romance de Yeats? Que espaços você abriu nos textos originais para a inscrição do seu próprio estilo, da sua própria poética? E aí, se for possível, exemplificar com trechos dessas peças, essa abertura que eu estou chamando aqui. Se fosse possível medir proporcionalmente quanto de Sofia há em cada adaptação dessas e quanto há dos autores originais. E, por fim, quanto dramaturga, se você se satisfaz com esse tipo de procedimento. Meu Deus, então. É uma questão super delicada mesmo. Inclusive, surpreendentemente, me trouxe um grande perrengue na única peça que eu chamo de autoral mesmo, que é Zuzu. É, aconselho todo mundo a sempre tomar muito cuidado com isso. Eu acho assim, a partir do momento que a obra está no mundo, ela é do mundo. Mas isso não significa que a gente precisa ser, pode ser irresponsável, né? Então eu sempre me preocupo muito com a questão do crédito, de ter a noção de onde eu estou tirando aquilo, de trazer essa informação para as pessoas, até porque eu acho que é muito interessante uma pessoa que assiste uma obra adaptada buscar obras de referência depois, se ela gostou daquilo ali, e de repente entre as duas ela vai ter um terceiro entendimento. Eu acho que eu acho que é muito legal isso. Então, eu não me preocupo em mexer na história, não. Não me preocupo até em tensionar e satirizar alguns pontos da obra original. Acho que não tem problema em fazer isso. Mas eu sempre faço questão de pesar a balança para o lado do primeiro autor. Então, por exemplo, a adaptação de Enfermaria tem muito mais de Chekhov, eu acho, de texto, em termos de palavras. Tem muito mais de Chekhov do que de mim. Revolução, por outro lado, tem muito mais de mim do que de Richard Yates. São pouquíssimas as falas que eu tirei de fato do livro. Então, Revolução eu poderia dizer que é inspirado no romance do Richard Yates. Mas eu acho que é correr algum tipo de risco, ou então, enfim, abrir um espaço para algum mal entendimento. Eu prefiro chamar de adaptação também. Tentando quantificar, acho que eu posso falar isso. Enfermaria tem muito mais Chekhov nas palavras dele. A grande mudança, a minha grande inscrição de poética em enfermaria é essa mudança de personagem. E aí, pensando em exemplo, tem a mudança do personagem para uma personagem feminina. E no final, enfermaria é muito legal, porque coloca em discussão essa coisa da relativização do sofrimento, né? Do tipo, você só sofre porque você não tem a evolução mental para que você não sofra. A sua felicidade não depende de circunstâncias externas. É o entendimento do médico. Enquanto a paciente fala, não, isso não é verdade. Você fala isso porque você tem uma vida muito confortável. E no final, o Chekhov não fala quem está certo, quem está errado, e no final o médico acaba sendo internado e passando por um pouquinho do que a paciente passa e ele morre. Então esse é o grande final. Na minha peça, no conto original, ele apanha muito do segurança da enfermaria, ele leva uma surra até morrer. E na minha peça, quando eu trouxe a personagem feminina, eu naturalmente pensei que, em termos de violência, aquele segurança que estava sempre violentando os pacientes, ele estaria também estuprando essa personagem. E o personagem masculino, então, o médico, ele sofre um estupro por parte do segurança no final. Então, isso é uma grande mudança também. Em Revolução, acho que tem muito mais de mim, de texto escrito, tem muito mais coisas que eu escrevi mesmo. E em relação às mudanças, acho que foram mudanças que eu fiz, até mistura um pouco com a encenação já, mas para poder tornar isso uma história que pudesse ser contada no palco. Então, o livro gira muito em torno de dois personagens, e na peça eu trouxe os protagonistas, a dupla protagonista, mas também eles mais jovens, e inventei uma mãe e um pai da protagonista principal para poder fazer o jogo que eu queria. Então essa é uma mudança grande. O que mais que você perguntou, meu Deus? Se você, enquanto dramaturga, se satisfaz com esse tipo de procedimento. Satisfazer é uma palavra forte, mas acho que sim. Porque é isso que eu tinha falado antes. Acho que é muito interessante a gente poder materializar o nosso olhar sobre alguma coisa. E acho que a adaptação é muito isso. Qualquer escolha que eu faço, mesmo se for só cortar um texto, se eu for simplesmente cortar, qualquer escolha que eu faço de corte, eu estou demonstrando ali uma poética minha, um olhar meu, né? Eu estou resolvendo dar voz para
essa fala e não dar voz para aquela outra. Então, eu acho isso muito interessante. E eu acho que acaba valendo muito mais a pena do que quando eu me encontro com alguma coisa que trata de um tema que é raro para mim, que é querido para mim, e que eu vejo isso tão bem feito, eu vejo isso de uma maneira que me transpassa tanto, eu acho que vale muito mais a pena eu dialogar com essa obra do que eu escrever uma outra história a partir do zero para falar desse mesmo tema. Mas, ao mesmo tempo, assim, enquanto ensinadora, eu sinto falta de ensinar uma peça pronta de outra pessoa. Eu acho que é um exercício que meus professores estavam certos, eu tenho que fazer ainda. E enquanto dramaturga, eu também sinto falta de escrever como eu escrevi Zuzu, escrever mais do zero. Apesar de que mesmo Zuzu é biográfico, então parte ali de um tema muito real. Mas eu acho que, enfim, eu me contento, sim, eu me satisfaço, mas acho que minhas próximas peças vão ser ou autorais ou de outras pessoas. Não sei se vão ser adaptações, mas eu acho que é um procedimento que eu nunca vai se separar de mim, assim, acho que ainda vou fazer bastante também. Então já aproveito para fazer o gancho com a pergunta de Vitória, né? Que foi se entendi se você vai ensinar alguma peça. Imagino que se você tem algum projeto já em vias de ser concretizado, obviamente no mundo pós-pandemia, né? Ou não, Ah, não sei. então, é bem triste, viu? E aí A gente. aproveita, antes Sophie, só aproveita já para comentar mais, já que a gente tem tempo, sobre as suas opções de encenação também. Sair um pouco da dramaturgia e comentar mais sobre isso. Pode ir. É, Vitória é de um movimento muito legal chamado Poesia. Eu tive o prazer de estar com elas e vale a pena ir lá conferir. São mulheres maravilhosas que tratam com poesias autorais. Sobre alguma peça em breve, eu saí da graduação direto para o mestrado, né? Isso pressupõe já tirar um tempo de estar fazendo as peças, a vontade nunca passa. Mas, apesar disso, a gente tem um grande projeto, eu e meus atores maravilhosos de Zuzu, porque Zuzu é uma peça que a gente estreou dentro da faculdade como uma montagem, né? Estreou como mostra. E quando a gente foi trazer ela para o circuito comercial mesmo, aconteceram várias coisas e não pudemos estrear. Então, a gente nunca chegou a estrear de fato a peça fora da escola de teatro, fora do contexto UFBA. E ano que vem são 100 anos do nascimento de Zuzu, o centenário de nascimento dela, e também é os 50 anos da morte do Stuart, do assassinato dele. Então, 2021 nos pareceu um ano muito bom para a gente retomar Zuzu, do jeito que a gente queria. E aí aconteceu essa pandemia. Então, na nossa programação, a gente ia começar a ensaiar agora no segundo semestre. Eu não sei como vai ser isso, como vai ser se a gente vai conseguir fazer esse projeto acontecer. Mas era ele que existia aí de mais concreto. E que é isso, né? A gente é uma questão muito séria no teatro, a gente conseguir dar vida para as nossas peças, né? Estreou a É, peça e ela tem futuro, ela poder voltar em cartaz. É muito difícil e, enfim, é muito necessário para todo mundo envolvido e vai amadurecendo. Falando um pouquinho da encenação que você disse, eu acho que minha marca de encenadora mesmo, ela está muito mais presente em Revolução do que nas outras duas peças. Zuzu foi no contexto de mostra, acho que teve algumas coisas legais ali, mas acho que minha conquista mesmo com Zuzu foi a minha dramaturgia. E em enfermaria eu já estava pensando mais nesse lugar de encenadora, mas eu ainda acho que a dramaturga me segurou um pouco. E Revolução não. Revolução, a encenação rolou. Uma coisa que eu fiz em Revolução que eu gosto muito foi a peça foi no palco, né? Então a plateia sentava no a peça foi no palco. A plateia sentava no palco e foi feita no Teatro Martim Gonçalves, Revolução, que é um teatro pequeno relativamente. Então a plateia estava no palco no fundo e a cortina estava fechada. E em dado momento essa cortina se abria e alguns dos personagens estavam sentados na plateia do Martim Gonçalves assistindo a peça. Então o público via um público assistindo a peça junto com eles. Essa foi uma escolha de encenação que eu gostei muito. Foi para dialogar com uma peça do Ibsen, inclusive Casa de Bonecas. E Revolução, assim, eu acho que a minha marca de encenadora está muito mais em Revolução, muito também por causa de Elisa Mendes, que foi minha orientadora.
ela me empurrou nesse sentido e ela me ajudou demais. Demais, demais, demais. E acho que essa escolha da plateia no palco, essa coisa da cortina e do metateatro, é o que eu mais gosto, assim, de escolha de encenação. Ó, Valéria Andrade, que é uma professora lá da UFCG, está perguntando se teria hipótese de você adaptar textos de mulheres brasileiras, preferencialmente do século XIX. E aí, até uma pergunta anterior, né? Se você conhece alguma escritora ou dramaturga desse período, que seja, porque Tchekov é lá do século XIX, né? Final do século XIX. Se Uhum. você chegou a ter contato com brasileiros escritores desse período. Enfermaria de 1892, eu acho. Eu não conheço, assim, de cabeça. Eu devo conhecer, mas para ver a falta mesmo. Não tenho. Como penso Chekhov, não penso nenhum nome feminino do século XIX, não. Eu, aqui na quarentena, estou lendo muito Jane Austen. Eu tenho um livro dela, com todos os livros, estou lendo muito, mas aí já é século XVIII. Essa coisa das mulheres brasileiras, principalmente, me atrai muito, sim. E eu acho que isso nunca vai deixar de ser um lugar que eu quero explorar. Já rolou uma parceria com Letícia Bianchi, né? Na peça Eudemônia, que você sabe, é sobre Cassandra Rios, parte de Cassandra Rios. E... Mas eu acho que eu quero isso para mim também. Com certeza existe essa hipótese, não é uma hipótese, é uma vontade, vai acontecer. Até para ter repertório, né? Sim, sim. Ela está citando aqui, ó, sugestões. Penso talvez um texto de temática feminista e abolicionista, como Cancros Sociais de Maria Ribeiro. Já Val, se você estou. tiver esse PDF, já manda pra gente. Tá? Já estou notando. As dramaturgas que a gente entrou em contato durante a graduação foram muito dramaturgas que se formaram na escola de teatro da UFBA, ou que são de Salvador, ou que tiveram alguma conexão com a escola, e aí os professores conheciam para nos Uhum. indicar. A gente começou a ter essa inquietação de querer montar autoras, foram desses lugares assim que partiram as referências. Quem foram? Tu lembra de alguma de cabeça, assim, que chegaram a cogitar de montar? Ai, meu Deus. É, tem Cláudia um texto Barral deve ter. que canela, noz moscada. Meu Deus, acho que é Cláudia Barral, Cláudia que Barral, eu gostei sim. muito quando eu li. Eu fiquei com muita vontade de montar, mas ele é um texto mais curto, assim, seria mais para ou uma pequena peça ou uma cena estendida, mas não cheguei a montar, Uhum. não. Mas eu marquei ela na minha cabeça, que eu achei impressionante. Gente, se tiverem mais questões, ainda temos tempo, mas aí eu queria pedir para a Sofia já ler o trechinho que eu tinha pedido para separar de alguma das peças. É, ou se você quiser antes também divulgar, eu comentei quando você saiu, tentou voltar, a possibilidade da Revolução, né, ser compartilhada agora no Teatro na Quarentena pelo perfil da... Qual que é? É da Ah, Etufba? acho que é o perfil da escola de teatro mesmo e também do perfil Na Quarentena Tem Teatro. É um projeto que está sendo coordenado aí pela Fernanda Beltrão. Acho que João Guisante também está envolvido. Amanhã vai rolar, o link de Revolução vai ficar disponível durante o dia e acho que ainda vai rolar a divulgação direitinho, os cards, mas eu compartilho no meu perfil e mando para vocês também. E Pronto. vai A rolar, não só gente... a minha, mas durante o mês de junho vão rolar algumas peças de alunos ou professores da escola de teatro que vão estar disponíveis para a gente assistir. Não é a mesma coisa, mas é um jeito de ficar em Não, contato. nunca é. Eu não vi as suas ao vivo, né, como se deve, mas eu acompanhei pelos links que você me passou. É outro Uhum. tipo de experiência, né? É só para deixar o gostinho de querer ver de carne e osso mesmo. Eu tenho Mas muita vai, vontade vai, vai rolar. de fazer uma filmagem das peças de uma maneira que não é mais aquela filmagem de tripé e também não é um cinema, uma coisa híbrida e é uma coisa que eu sempre trago Uhum, na cabeça, mas nunca dá tempo de fazer essa filmagem com o olhar, digamos assim, algo uhum. entre um filme e Você uma já peça. viu as gravações das peças do Grupo Armazém, lá do Rio? Já vi alguma, mas não. Que eles têm, até antigas, assim, acho do começo dos anos 2000, que eles lançaram em DVDs, algumas gravações feitas assim, sem ser com a câmera parada, gravações pensadas especificamente para esse tipo de registro, que nem é o teatro
né, de um ponto de vista só, mas também não Muito é mais cinema, enfim. personalizado. Ó, Natasha comentou aqui, muito bacana a trajetória da Sofia, parabéns. Gostaria de perguntar a ela sobre a pluralidade dos gêneros literários e textuais inseridos na ideia de teatralidades com perspectiva de mulheres. Pô, Natasha. Eu não sei se entendi essa pergunta. É, a pluralidade É, de gêneros literários e textuais eu acho inseridos assim, na ideia de se você. Dá para a gente separar a pergunta. De repente, se você enxerga alguma característica específica na teatralidade das encenadoras ou das dramaturgas, se você percebe alguma diferença em relação à dramaturgia ou a encenações feitas por homens, e aí se percebe dentro dessa diferença como é que entra a coisa da pluralidade dos gêneros literários, né? O narrativo, o dramático, o lírico. Eu acho que foi Eu nesse acho que eu sentido. não Nath, tenho, eu confirma acho que aí. não tenho repertório suficiente para responder isso como se deve, não. Porque quando eu penso assim em peças adaptadas de alguma outra obra, eu penso nas peças que eu conheço daqui de Salvador, e aí eu posso muito equivocadamente falar que a minha impressão é que eu vejo mais mulheres fazendo isso, mulheres diretoras, do que homens diretores. Mas isso pode ser só uma questão das peças que eu assisti mesmo, e também da minha parceria com Letícia, né? Que é da minha turma de direção e Uhum. também tem essa coisa da adaptação. Mas eu acho que na adaptação feita por alguma diretora ou então por alguma dramaturga, uma mulher, eu acho que sempre vai ter um olhar que traz muitas questões nossas de hoje em dia, né? Nossas questões feministas. Inevitavelmente, porque já vai ser uma dramaturgia escrita por uma mulher, e isso já é meio revolucionário, porque a gente ainda não tem muitas mulheres dramaturgas conhecidas. E acho que esse olhar sempre vai estar lá. Não sei se eu respondi essa pergunta. Assim, é o que a gente sente, é o que a gente acha, não tem. É da nossa experiência. Isaías está perguntando, acho que já para a gente ir encerrando, o que você diria para alguém que deseja ser diretor ou dramaturgo de teatro? Cara, Alguém recém-formado, é ótima essa pergunta. alguém recém-formado em outra área? Não, para alguém recém-formada, como você respondeu, eu acho que é boa a Ah, questão. tá. É... Nossa, Ana, eu vou dar uma resposta muito menos, acho que muito menos feliz pelo contexto que a gente está. Essa coisa da quarentena e do isolamento faz a gente pensar e repensar muitas questões. Eu não teria mudado de jeito nenhum a minha escolha de fazer direção. Eu acho que entra até um pouquinho no tema de evolução, que é sobre honestidade com a gente. Eu acho que um conselho muito pessoal, não sei se serve para a pessoa, mas eu acho que é muito do que faz sentido para você na sua vida nesse momento, sabe? Uma honestidade do que faz sentido para você. Então, se eu tô aqui e eu sinto essa vontade de ser dramaturga, dramaturgo, de fazer teatro, de ser diretor de teatro, eu, Sofia, não vejo outra escolha que não você fazer um curso de direção, você arriscar ensinar uma peça, você estar perto de pessoas que fazem isso, você tentar escrever seus textos, se a sua vida te permitir, eu acho que é a escolha certa com certeza. Com o tempo, isso pode mudar. E aí cabe a gente ter a coragem de mudar também, de voltar atrás, enfim. Mas, especialmente para você ser dramaturga, é mais fácil até. Eu diria, aproveita aí a quarentena, se tiver como, se arrisca, escreve um negócio, entre em contato com pessoas que escrevem para teatro, pede para elas lerem, e de repente daí nasce alguma coisa, alguém que vai querer encenar, e aí já Uhum, participa de assistência na encenação, enfim, eu acho que uhum, vale a pena. Tem muita coisa boa por aqui. concordo. Assino embaixo. É por aí também. E aí, vamos a essa leitura desse Vamos. Aí trecho? eu peguei um trecho de Enfermaria número 6. E aí eu peguei um trecho que é todo do Chekhov, porque, enfim, acho que para enfatizar aquilo que eu te falei sobre uma coisa que é contada de uma maneira que eu realmente penso que não tem melhor maneira. Mas aí temos o meu olhar que eu escolhi esse trecho, né? É uma fala da Vânia, na minha peça é Vânia, ela, e é uma fala dela pro médico. São duas falas, na verdade, que eu juntei. Isadora tinha que estar aqui para ler isso, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui. Ela. Olha, ela entrou na live. De repente a gente pode. É porque já está em cima da. Não, não vou inventar isso, não. Vamos com você mesmo.
Se tivesse mais tempo, eu inventava. O link de enfermaria também existe, a gente pode depois passar para as pessoas e, eventualmente, de repente, ver todos eles de novo no palco. Mas ok, vou ler então. Compreensão racional, interior, exterior. Desculpe, não entendo nada disso. Sei apenas que sou feita de sangue quente, nervos sim. E o tecido orgânico, se é capaz de vida, deve reagir a tudo. E eu reajo. Respondo à violência com lágrimas e ódio, à injustiça com indignação e à infâmia com asco. A meu ver, isso é que se chama realmente vida. Quanto mais baixa um organismo, tanto menos sensível e tanto mais fracamente responde à excitação. E quanto mais elevado, tanto mais receptivo e energicamente reage à realidade. Para desdenhar o sofrimento, estar sempre satisfeito e não se espantar com nada, é preciso chegar a uma condição de elevado conforto na vida, ou então temperar a si mesmo com o sofrimento a ponto de perder toda a sensibilidade, isso é, em outras palavras, deixar de viver. O senhor é, por natureza, um homem fraco, mole, e cuidou de arranjar sua vida de maneira que nada inquietasse ou tirasse do lugar. Numa palavra, o senhor não viu a vida, não a conhece em absoluto e sabe da realidade apenas em teoria. Somos mantidos aqui, apodrecendo atrás das grades. Somos torturados, mas isso é belo e racional, pois não há nenhuma diferença entre essa enfermaria e a sua casa. Uma filosofia cômoda. Não há o que fazer, tem-se a consciência tranquila e a pessoa ainda se sente um sábio. Não, meu senhor, isso não é filosofia, não é largueza de visão, mas preguiça, idiotice, abstenção, comodismo sonolento. Despreze o sofrimento, mas se alguém lhe prender os dedos numa porta, vai gritar com todo o fôlego. É isso. Maravilha. Serve pra gente, né? Atuais, né? Fico de cara de 1800 é eterna. Quando se fala em questões universais, é disso que está se falando, né? Parece que volta e volta e volta, volta de uma forma diferente, mas volta, né? Zuzu também é um texto que escrevi em outro contexto da política brasileira e parece que é só cada dia mais atual também, resgatar os horrores que aconteceram na ditadura, né? Sim. Sophie, só agradecer você por ter se disponibilizado. Eu sei que essa quarentena não tem sido muito generosa com muitas e muitos de nós, assim, tem deixado a gente no casulo, né? Para dizer o mínimo. Então, de tomar esse fôlego e compartilhar um pouquinho o que a gente gosta de fazer virtualmente aqui nesse momento, eu já acho muito mérito, assim, sabe? De muita força. Né, Então, te obrigada. agradecer. Que incrível isso que você está fazendo, e que nem eu te falei no privado, eu compartilho agora com todo mundo. Eu fiquei feliz de ter alguma coisa para me animar, para conversar, ter um tema, ter uma. Mudou aí meus últimos dias. Obrigada, foi uma delícia. Oh, que bom. Vou estar nas próximas A lives gente com você, segue. Por favor, assistindo. venha. Convidado de honra. Tá bom. Gente, um beijo para vocês. Obrigada quem acompanhou até aqui. Sigam Sofia, vamos acompanhando o trabalho dela. Que eu sei que depois que essa pandemia acabar, vem muita coisa boa por aí. Com certeza. A gente tem que balancear, né? Tem sim. Beijo. Beijos. Até a próxima.